Graça e paz, em nome de Jesus, amém? Estou debaixo aqui de uma experiência muito interessante na minha vida, porque eu vou pregar sobre um tema que eu nunca preguei. Embora eu algumas vezes tenha lançado alguns insights ou falado um pouco acerca desse contexto, muitas das vezes eu nem imaginava como um assunto que eu imagino que todos conhecemos, ou deveríamos conhecer, é um tema que nem sempre é tão claro para todos nós que somos de Jesus, todos nós que cremos na palavra de Deus e que temos Jesus como nosso sacerdote, como o nosso rei, como o supremo apóstolo sobre nós enquanto igreja. E esse assunto, Deus me constrangeu a falar e me confirmou de algumas maneiras tremendas. Comecei a discernir sobre isso já há umas 2 semanas pensando nesse contexto. E aí eu tenho tido a alegria de semanalmente estar me encontrando com um irmão querido e nós temos conversado sobre assuntos pertinentes a esse contexto. E na nossa última conversa o Espírito Santo falou muito claro para mim que é esse o tema. E aí eu fiquei com ele mais forte no meu coração. Aí esse final de semana eu tive uma oportunidade tremenda de estar em contato com uma pessoa revestida de autoridade, uma pessoa que tem um cargo público importante e que ela está revestida de autoridade por esse cargo, por essa função. Então, a importância e o efeito que esta autoridade tem na vida desta pessoa também me impressionou um tanto a mais. Não bastasse tudo isso, eu cheguei aqui hoje, durante o ensaio do louvor, faltando uns 15 minutos para começar o culto, eu recebi uma ligação do Sandro dos Estados Unidos. E ele me falou que ele precisava falar comigo, com o apóstolo, porque o tema que foi falado hoje de manhã mexeu no coração dele, você vai entender. No final, eu vou falar o que ele me disse, que foi, eu falei, tá bom Deus, agora eu estou tranquilo, eu vou pregar em paz. Eu sei que o Senhor quer tratar desse tema e eu vou fluir nele em nome de Jesus, amém? Eu quero falar com vocês, queridos, sobre autoridade espiritual. Nós temos um sistema muito claro no Brasil, ligado à autoridade. E nós falamos em espanhol. Ai, governo, sou contra. Se tem um governo, eu não concordo. Se tem alguém no poder, eu discordo. Se tem alguém dizendo para eu fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Ou eu vou fazer o que me der na cabeça, eu vou fazer o que me der na telha. Se ninguém me pegar, eu continuo assim. Se alguém me pegar, eu dou um jeitinho, porque afinal de contas eu sou brasileiro, e eu vou chegar na última hora, eu resolvo. Na última hora eu converso, eu sou bom de papo, sou bom de lábia, eu consigo contornar a situação. E isso é uma coisa que não deveria acontecer no mundo, mas acontece. Agora, o problema é quando isso que não deveria acontecer no mundo, mas acontece, não deveria acontecer na igreja, e acontece. E nós muitas vezes dentro da igreja de Jesus, nós temos problema com a autoridade. Nós temos dificuldade em ter alguém em posição de autoridade. Eu fiquei surpreso porque, por exemplo, algumas das quartas-feiras, enquanto eu estava ministrando uma série aqui, a pedido do apóstolo, a pedido, como uma direção de Deus lá na nossa reunião da equipe pastoral, quando eu mexia em algumas coisas de luta espiritual mais forte, ou mesmo quando eu prego um assunto de confronto de mundo espiritual um pouco mais acentuado, uma coisa que eu sempre digo aqui eu estou aqui debaixo da autoridade do apóstolo e vou ministrar. E algumas pessoas ficavam incomodadas com isso, porque entendiam que eu deveria dizer que eu estava debaixo da autoridade de Deus e não do apóstolo. Como se eu estar debaixo da autoridade do apóstolo não fosse estar debaixo da autoridade de Deus. Mas uma das marcas que eu tenho por estar debaixo da autoridade de Deus, é que eu estou debaixo da autoridade do apóstolo, como líder deste ministério, como autoridade sobre a minha vida. Isso não é vergonha, isso não é demérito, isso não é demagogia, mas isso é uma verdade espiritual que abençoa a minha vida e que me autoriza no mundo espiritual, quando eu vou discutir alguns assuntos, que eu tenho que deixar claro para o inferno que eu sei quem eu sou, eu sei aonde estou, eu sei quem eles são e eu sei a autoridade que eu tenho no nome de Jesus. E a minha autoridade vem de Deus, é óbvio que sim, mas essa autoridade que vem para a minha vida de Deus, da parte de Deus, veio pela vida dele quando eu fui ungido ao ministério quase que 19 anos atrás. Mas vem enquanto eu estou nesta igreja local, porque ele é autoridade nesta igreja local e neste ministério apostólico que envolve as outras igrejas e que envolve a arranque. Então, quando eu estou sujeito a uma autoridade no mundo natural, eu digo para o mundo espiritual que eu estou sujeito a autoridades. E se eu estou sujeito a autoridades, eu posso e devo e vou exercer autoridade em qualquer nível. Porque uma marca de que eu estou sujeito a Deus é que eu estou sujeito a homens. Nós não lemos muitas vezes, quando Jesus, quando ele foi começar o seu ministério, ele foi receber o batismo
através de João Batista. Jesus, Deus, Filho de Deus, ele ia iniciar o seu ministério, aí ele faz o quê? Ele se apresenta para João Batista e fala: eu vim aqui para ser batizado por você. Aí João Batista, que sabia quem era Jesus, sabia quem era ele, falou: não, espera um pouquinho, como é que você vai me batizar? Eu é que vou te batizar. Aí Jesus fala: é importante que se cumpra toda a justiça. Ele precisava receber autoridade através de João Batista, autoridade deste mundo. Ele tinha toda a autoridade de Deus, todo o poder e toda a autoridade foram dados a Jesus, mas quando ele recebe, ele se sujeita a João Batista, ele recebe a autoridade para fazer o quê? Sujeitar o próprio Satanás, porque quando Jesus saiu das águas, ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás, e porque ele estava sujeito à autoridade de Deus, manifesta na autoridade de João Batista, ele tem autoridade para vencer Satanás e iniciar o seu ministério. É interessante que se você lê os primeiros sermões pregados por Jesus, ele prega parecido com João Batista, ele fala raça de víboras, da mesma maneira que João Batista falava. Depois Jesus aperfeiçoou e ele começou a chamar aquelas pessoas de sepulcros caiados. Foi uma evolução, mas ele começava falando de raça de víboras, depois de sepulcros caiados. Nós somos criados por Deus para termos autoridade sobre nós. Deus no Éden, ele criou o homem para que o homem reinasse com Deus. Então nós somos rei, Jesus é rei de reis e senhor de senhores. Quem são os reis? Nós que somos constituídos em Cristo para reinar com Ele. Quem são os senhores? Nós que temos a autoridade constituída por Jesus e através de Jesus para exercermos autoridade junto com Deus e em nome de Jesus sobre todas as coisas. Essa foi a palavra que Deus deu, a bênção que Deus deu a Adão e Eva no Éden. Ele disse: vocês têm autoridade sobre todas as coisas. Vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra, mas vocês vão subjugá-la. Depois, quando a família de Noé saiu da arca, Deus voltou para Noé e para sua família, e ele disse: vocês têm autoridade sobre todas as coisas. Depois, quando Jesus chega para os discípulos, quando ele foi abençoá-los, disse: olha, todo poder e autoridade eu dou para vocês, vocês vão pisar na cabeça de serpentes, vocês vão pisar na cabeça de escorpiões, vocês vão batizar pessoas em meu nome, vocês vão falar em novas línguas, vocês vão exercer autoridade. Por quê? Porque Jesus concedeu autoridade a eles. Quando veio o batismo de Pentecostes, em Atos 2, a palavra que veio foi: receberemos poder. Deus nos dá poder para sermos testemunhas, para alcançarmos a terra toda, mas nós temos que fazer isso então exercendo a autoridade em nome de Jesus, a autoridade que nós recebemos de alguém, ou debaixo de alguém que nós estamos. Se você olhar bem no Éden, todo o sistema de Deus naquele momento foi destruído, porque o homem decidiu desobedecer a ordem que Deus tinha dado e aceitar a sugestão de Lúcifer, que era contrária à palavra de Deus. E o homem decidiu se rebelar contra aquilo que Deus tinha dito que ele deveria fazer, ou melhor, aquilo que ele não deveria fazer, ouvindo alguém que disse: que é isso? Adão, você é tão tremendo, cara, você é poderoso, você vai ser que nem Deus, você é Deus. Faça o que você quer, siga o desejo do seu coração, ouça o meu conselho, deixa Deus de lado. Deus, ele sabe que o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser igual a Deus, e Deus tem medo de vocês, Deus tem medo que vocês se tornem igual a Ele quer manter vocês debaixo aí de um jugo, debaixo de uma escravidão. E Adão aceitou a proposta, e ele se rebelou contra Deus e desobedeceu a Deus, e toda a tragédia que nós vemos ano após ano, século após século, milênio após milênio se estabelece, porque Adão não se sujeitou a Deus, desobedeceu. A mesma coisa aconteceu com Abraão, quando ele ouviu a palavra de Sara e deitou com Agar e teve Ismael. E se você parar para pensar, as grandes tragédias da nossa vida, ou da vida da nossa história, nós podemos encontrar na vida de pessoas que decidiram não estar sujeitas a ninguém. Eu conheço ministérios, que os líderes de ministérios foram tão insubmissos a quem quer que seja, que o ministério virou pó. E o ministério que eu posso usar como exemplo é o meu próprio ministério, como eu já contei aqui. Eu tinha uma igreja, e eu não tinha nenhuma autoridade sobre a minha cabeça. Eu era tremendamente bem intencionado, coração sincero diante de Deus, muita unção na minha vida, muita vontade de fazer algo sério para Deus, algo abençoador para o reino, mas eu não estava debaixo de autoridade nenhuma. Aí, quando o diabo veio bater na minha vida, ele entrou porta dentro, ele explodiu e acabou com tudo, porque eu não estava sujeito à autoridade. Embora eu estivesse sujeito à autoridade de Deus,
Eu não estava sujeito a nenhuma autoridade ministerial humana. Eu não posso responder pelo coração de ninguém, como eu já falei aqui, mas eu sei o quanto eu era sincero. Só que o mundo espiritual não funciona se nós somos sinceros ou não, se nós somos bem interessados ou não, bem intencionados ou não, mas funciona se nós estamos de acordo com a palavra de Deus. E por isso que a autoridade espiritual é tão importante, e por isso que a autoridade espiritual tem sido tão minada nesses últimos tempos, porque o diabo sabe que ele impede que nós possamos nos mover em poder, quando nós somos insubmissos, quando nós não respeitamos as autoridades que o Senhor coloca, quando nós não temos uma cobertura espiritual sobre as nossas vidas. E eu quero falar sobre isso nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia na carta de 2 João, ela é bem curtinha, lá no final da Bíblia, tem uma página. O ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais eu amo em verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e para nós, para sempre, e que para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai, e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Deus Pai, serão convosco em verdade e em amor. Muito me alegro por ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percais o fruto do vosso trabalho, antes recebeis plena recompensa. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda participa das suas más obras. Embora tenha eu muitas outras coisas para vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que o nosso gozo seja completo. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Então veja, João ele estabelece um centro importante nesta carta. Ele diz que o amor é esse, versículo 6, que andemos segundo os seus mandamentos. Aí ele diz que já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo é em carne, tal é o enganador e o anticristo. O sistema do enganador e do anticristo, ele entra para levar as pessoas a desobedecerem à verdade, a se rebelarem contra a verdade, a não andar segundo os seus mandamentos. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo não permanece nele e nem tem a Deus. Eu não posso dizer que eu obedeço a Deus ou que eu amo a Deus se eu não obedeço os seus mandamentos. Ele fala, vós sois meus amigos, Jesus diz, se vocês fizerem o que eu mando. Olha que tremendo. Se eu sou amigo de Jesus, eu vou falar, ô meu chapa, meu queridão? Não, eu sou amigo de Jesus, eu obedeço o que ele diz para eu fazer. Então a palavra de Deus, ela estabelece o tempo todo um princípio de autoridade. Se eu obedeço a palavra de Deus, eu verdadeiramente estou em Deus e em Jesus. Se eu digo que eu sou de Deus e que eu sou de Jesus e eu não obedeço a palavra de Deus, eu estou ligado ao espírito do anticristo, que é um enganador, que é o sistema deste mundo, que é contrário à palavra de Deus, que é o espírito de rebelião. O espírito de anticristo é um espírito que diz, tem alguma autoridade? Sou contra. Tem alguém que eu devo obedecer? Não sou eu. Este é o sistema do anticristo. Esse é o sistema que está se estabelecendo em nossos dias no mundo. E o que é pior, esse é o sistema que está se estabelecendo dentro da igreja. Por confundirmos uma certa liberdade da graça, nós achamos que a graça nos permite fazer o que quisermos, ou do jeito que quisermos. Mas nós somos salvos pela graça, para obedecermos pela fé a palavra de Deus, para cumprirmos os seus mandamentos, para entrarmos debaixo do sistema espiritual que Deus estabeleceu como governo, como proteção, como autorização e como vitorioso contra o sistema do inferno que atua nos filhos da desobediência. Essa é a palavra de Deus. Mas eu quero falar alguns textos sobre a autoridade, para que você veja a importância que isso tem na palavra de Deus, na constituição do ministério apostólico. Mas de onde vem isso?
Vira comigo, por favor, para o livro de Isaías, capítulo 30, e eu quero ler 3 versículos que eles dão todo um fundamento no Velho Testamento, para depois nós entrarmos nos ensinamentos outros no Velho e no Novo Testamento. Isaías capítulo 30, foi eu que mudei mesmo, desculpa a diaconia, hoje eu mudei um pouquinho o jeitão. Isaías capítulo 30, versículos 1 a 3. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para se fortificarem com a força de Faraó e para se refugiarem na sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó se vos tornará em vergonha e a sombra do Egito em confusão. Esse texto ele é tremendo porque ele mostra, em algumas traduções até você vai encontrar a palavra aliança. Ele diz, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança. Essa tradução aliança, ela era a segunda opção melhor. Se você for, por exemplo, para King James, americana, uma tradução fortíssima, você vai ver que ele fala de cover, de cobertura, de covering. Por quê? Porque se a gente for para o hebraico nessa palavra, nós vamos ver que a palavra que está aí é nazak. Essa palavra, ela tem o significado de derramar sobre, como se fosse uma libação, que pode ser como um metal fundido como aliança, ou seja, as coisas se misturam, por isso que foi traduzido como aliança, ou também a figura de ungir um rei sobre, ou de cobrir, ou de oferecer, ou de ajustar. Ou seja, Deus está dizendo que estas pessoas, elas se cobriram ou elas se aliançaram com alguém mais alto como um rei ungido, ou seja, há uma relação de autoridade, por isso que a palavra é cobertura. E Deus diz o seguinte, estas pessoas se cobriram de uma cobertura, são o meu povo, mas não do meu espírito, para descer ao Egito. Normalmente as pessoas que entram em rebelião contra autoridades espirituais, descem para o mundo. O Egito é uma figura clássica e clara biblicamente de mundo. Um cristão que não está debaixo de autoridade, o que acontece é que ele desce para o Egito, desce para o mundo. Por quê? Porque o que se instalou nele foi um princípio de rebelião contra a autoridade constituída, da cobertura espiritual. E se isso vem do inferno, não vem do inferno só para tirar da autoridade, mas vem do inferno para seduzir e para levar para o mundo. E a marca profunda dessas pessoas é em confusão. Quem não está debaixo de autoridade espiritual tem a mente confusa, porque o espírito de confusão entra e começa a achar que o certo é errado e que o errado é certo. É impressionante como as pessoas que eu conheço, que eu já ministrei, que são rebeldes, elas não entendem a palavra. E elas creem que elas entendem a palavra do jeito delas. E elas creem que, na verdade, quem ensina a palavra do jeito errado. E estas pessoas que estão fora de uma autoridade espiritual, de uma cobertura espiritual, é que tem a revelação correta. É fantástico como o certo vira o errado e o errado vira certo, porque a pessoa entra no espírito de confusão. Ou você acha que não foi o que aconteceu com Adão, quando ele falou, eu vou ser igual a Deus. É verdade. O que é isso? Confusão. E isso tem entrado na igreja. Nós podemos ver isso em igrejas em que as pessoas entendem que os pastores estão para prejudicá-los. Isso é uma confusão possível na vida de uma pessoa. Porque nós sabemos o preço que nós pagamos para fazer o que nós fazemos, para comprar as brigas que nós brigamos, para gastar as horas das nossas vidas como nós gastamos. Se a gente vem aqui para prejudicar as pessoas, para atrapalhar a vida das ovelhas, Deus nos teria fulminado daqui. Há um preço a pagar para estar aqui. Nós amamos as vidas que Deus nos confere. Nós velamos pelas vidas que Deus nos confere. E o que nós queremos é o melhor. Mas o melhor não é falar sempre, está certo, vai por aí que está tudo bem. Querer o melhor é falar, cuidado, isso aqui não é legal. Esse caminho aqui não é bom. Por quê? Porque eu acho, porque a Bíblia diz. Se eu falar eu acho, sai andando, bate a porta. Mas se a gente falar a Bíblia diz, leva em consideração. Esse sistema de sair debaixo de uma cobertura que não é de Deus, leva para o Egito.
Se nós formos pensar um pouquinho o que aconteceu, por exemplo, no povo que tinha o acesso à terra prometida, que foram tirados por Deus do Egito para entrar em Canaã, leia comigo ali em Números capítulo 14, por favor. Números capítulo 14, a partir do versículo 1, nós vamos ler o seguinte, entenda a cena. Moisés tinha a palavra de Deus, Moisés sabia o que ele estava trazendo para o povo e para onde ele estava levando o povo. Moisés conduziu o povo até a porta de Canaã, e Moisés mandou 12 espias para olharem a terra. Os 12 espias foram e viram não a palavra que Deus tinha dado, mas viram o tamanho do inimigo que tinha ali. 10 deles focaram no inimigo e falaram, é impossível entrar. 2 deles focaram no inimigo de acordo com a palavra de Deus e falaram, vamos entrar e vamos possuir a terra. Poderíamos comparar 12 pastores, 2 pastores pregando a palavra de Deus e 10 pastores pregando o que a congregação queria ouvir. Então disse toda a congregação e levantou a voz e gritou. E o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido nesse deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. O espírito de rebelião faz com que escolha um líder de conveniência. Fora o líder constituído por Deus, vamos levantar um que fale o que eu quero ouvir. E essa é uma marca dos últimos dias. Nós lemos isso em Paulo falando que nos últimos dias terão coceira nos ouvidos para procurarem aqueles que preguem o que lhes seja conveniente. E o que aconteceu? Eles voltaram para fazer aquilo que gostariam. Não conseguiram escolher um novo líder, porque Deus interveio, eu não vou ler todo o texto, mas morreram no deserto por conta da sua rebelião. Não somente isso se estabeleceu naquele momento, mas se você virar um pouquinho para frente, por favor, no livro de Neemias. Neemias 9:16, nós vemos que essa consequência não foi apenas no momento de não entrar na terra, mas depois eles entraram na terra. Depois eles tiveram lá a cidade, tiveram lá o templo, mas tudo isso foi derrubado, foi destruído. E aí Deus levantou Neemias, Esdras e Neemias para liderarem uma reconstrução. E Neemias no versículo 9, capítulo 9, no versículo 16, nós lemos o quê? Ele falando acerca dos antepassados, eles porém, os nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a cerviz, 9:16, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Aqui é uma oração feita pelo povo ao Senhor, recusando-se ouvir-te e não se lembrando das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Antes endureceram a cerviz e na sua rebeldia levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e de grande beneficência, não os abandonaste. Depois de tudo que tinha acontecido na história, eles reconheceram que naquele momento houve uma rebelião que trouxe consequências na história. Os anos se passaram e aquela rebelião os alcançou. E eles tiveram que se arrepender diante de Deus do que os antepassados tinham feito, como uma das marcas necessárias para reconstruir a cidade e para reconstruir o templo. Eles tiveram que reconhecer que algo tinha entrado, um espírito de rebelião tinha entrado na vida do povo, e que eles precisavam romper com isso por confissão, por arrependimento, por quebrantamento, por pecados dos antepassados, para que Deus pudesse abençoá-los na reconstrução, para que Deus pudesse ter misericórdia e ajudar que aquele projeto que eles tinham, que era bom, eles pudessem vencer os seus inimigos, eles pudessem reconstruir e acabar aquela obra. Arrependimento, quebrantamento, confissão, por conta da rebelião dos antepassados. Mas veja, eu queria falar um pouquinho, não sobre o que aconteceu em Israel, porque daí você fala, tá bom, Haroldo, mas isso aqui
já aconteceu, já foi, nós somos a Israel espiritual, glória a Deus. Eu acho que hoje a coisa não é bem assim. E eu quero trazer agora sim alguns princípios do ensino para que você veja que é muito assim, para a sua bênção. Deus queria matar o povo para entrar em Canaã? Não. Deus queria que eles se dessem bem, que eles prosperassem, fossem vitoriosos, conquistadores? Sim. Então ele fez o que? Ele colocou uma pessoa, um líder que era a voz de Deus no mundo. Por quê? Porque Deus no mundo fala através de homens. Nós já estudamos sobre isso. Deus não fala diretamente, a não ser através de pessoas. Ele decidiu assim, quando ele deu a terra para os homens. Então ele levanta pessoas que falem da sua parte, e ele coloca também uma marca. Se a pessoa não fala da minha parte, não ouça. Tem uma série de admoestações acerca de profetas que não profetizam da parte de Deus. Esse profeta tem que ser até apedrejado se falou que ia acontecer, não vai acontecer. No Velho Testamento era assim. Mas quando nós falamos a palavra de Deus, aí não estou profetizando algo da minha vida, eu estou lendo um texto que está escrito de fácil e clara interpretação e percepção, e a palavra de Deus ela é clara. Então se nós fomos levantados para abençoar a sua vida, e se nós falamos a palavra de Deus na sua vida, receba a palavra, porque a bênção de Deus vai te alcançar da mesma maneira que era o propósito de Deus em relação a Israel. É simples assim. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, em primeiro lugar, no capítulo 7, versículo 7. E nós vamos entender alguns princípios sobre a autoridade espiritual e o que Deus quer através da autoridade. Esse versículo ele marca aquele momento em que Abraão encontra Melquisedeque. E Melquisedeque representava a figura do próprio Jesus. E Abraão tinha acabado de ganhar uma guerra, tinha acabado de ter despojos de guerra, e ele encontra Melquisedeque e ele paga o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque, a figura de Jesus, ele trouxe o pão e o vinho, representando e profetizando a própria obra de Jesus na cruz do Calvário. E aí, Melquisedeque abençoa Abraão. Gente, esse livro foi escrito para os hebreus. Para os hebreus, para os judeus, não tinha ninguém maior que Abraão. Mas aí o autor de Hebreus diz que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, por quê? Versículo 7 do capítulo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aleluia! Quer dizer que pastores são maiores do que ovelhas? Absolutamente. Fomos todos comprados pelo mesmo valor do sangue de Jesus. Ninguém é mais do que ninguém em nome de Jesus no corpo de Cristo. Mas cada um de nós tem funções, cada um de nós tem unções, cada um de nós tem chamado, cada um de nós tem dons espirituais. E para se perpetuar uma bênção, Deus estabeleceu alguém maior em função, não maior como pessoa, para abençoar, para perpetuar uma bênção, para que as bênçãos fossem passadas e repassadas de geração em geração, da mesma maneira que era no Velho Testamento dos pais aos seus filhos. E é por isso que o apóstolo ministra tanto sobre paternidade. Pais abençoam filhos. Existem posições de bênção. E a pessoa que por um tempo recebe a bênção, se permanecer na carreira e na jornada, em algum momento será também a sua hora de ser o abençoador. Vai crescer na fé, vai crescer na experiência, vai crescer no conhecimento e será posto em posição de ser abençoador. Não tem contradição nenhuma nisso. Então o objetivo de Deus de estabelecer autoridade espiritual no seu corpo é para perpetuar bênção, entre outros aspectos. Sempre alguém que possa abençoar alguém. Uma segunda figura é, essa aqui vocês vão reconhecer, muitas vezes eu lembro agora, me saltou aos olhos aquela tua oração, quando você vai ungir alguém, ou quando você vai apresentar alguém, você ora para que seja modelo ao rebanho. Eu já vi você falar isso várias vezes. Por quê? Porque os líderes, eles têm esse papel e essa função de servirem de exemplo, de servirem de modelo, de servirem de referência espiritual. Aí, pertinho de onde você está, avança um pouquinho para o capítulo 13 de Hebreus, versículo 7. Hebreus 13, 7, nós lemos o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Ou seja,
A ideia é que quem ministra seja um exemplo na forma como crê, na forma como se aproxima da palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se eu creio na palavra de Deus, e se a palavra de Deus se estabelece na minha vida pela maneira como eu creio, eu posso ser um exemplo na sua vida da forma como eu creio. Você vai imitar a maneira como eu creio, a forma como eu exerço a minha fé. Vai um pouquinho para frente, 1 Pedro capítulo 5, nós vamos virar alguns versículos rapidamente. 1 Pedro 5. Versículo 2 em diante. 1 Pedro 5, 2. Nós lemos: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu tenho muito temor nisso, porque se Deus nos chama para sermos exemplo, é um peso, porque Deus nos cobra de uma maneira maior do que cobra vocês. A palavra de Deus diz: alguém almeja episcopado, boa coisa almeja, mas sabe o seguinte, é uma dura coisa. Há uma cobrança maior para quem ensina do que para quem recebe ensino. Mas também há uma bênção maior para o que ensina do que o que recebe ensino. Há um galardão específico para esses, eu vou ver já já. Mas veja, nós somos chamados então para de alguma maneira sermos exemplo, rebanho. E quando nós não somos, Deus nos tira. Eu já vi vários líderes serem retirados por Deus, porque não eram mais exemplo, mas eram pedra de tropeço e vergonha. Deus vela pelo seu rebanho acima de tudo. Quer ver uma outra? Deus estabelece líderes e pastores para pôr ordem na vida da igreja. Vá comigo para Tito, capítulo 1, no versículo 5. Paulo está falando com Tito. Paulo, que era o responsável pelo ministério apostólico, falando com Tito, que era a autoridade na igreja local. Então Paulo tinha autoridade como apóstolo, ele conferiu autoridade para Tito, e agora ele está explicando o que ele espera que Tito faça. Ele diz para Tito o seguinte: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não o está, e que em cada cidade estabelecesses anciãos, como já te mandei. Ou seja, Paulo, como autoridade apostólica, mandou Tito para Creta. Para fazer o quê? Para pôr ordem. Como é que ele põe ordem? Em cada lugar ele agora vai estabelecer anciãos. Ele vai repassar a cadeia de autoridade. Ele vai organizar a forma como ministério. Ele vai perpetuar a bênção. Ele vai fazer com que a bênção continue alcançando de mão na cabeça, por mão na cabeça, por mão na cabeça, por mão na cabeça. Para gerar organização. Vira agora comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Porque nós vamos ver que é para a admoestação de insubordinados que Deus também constitui líderes, pastores, autoridade espiritual. Veja ali, capítulo 5, versículo 12. E aí Paulo, que entendia bem de tudo isso, que passava dificuldade com tudo isso, que tinha luta com tudo isso, aí ele fala o quê? Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham sobre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa das suas obras. Olha que coisa, os caras admoestam, então tenham eles por estima e amor, porque eles estão entre vocês para fazer uma obra árdua, árida, difícil. Falar que vai ser uma bênção, que vai dar tudo certo, que a tua vida vai melhorar, que vai prosperar, é uma grande alegria. Mas falar para você está no caminho errado, você está em rebelião, você precisa se arrepender do seu pecado e se converter. Poucas ovelhas querem ouvir essa palavra. Há um texto tremendo em Provérbios que diz o seguinte: repreende o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Repreende o sábio, e ele te amará. Sabe quando eu vejo se tem alguém aqui como ovelha, que é uma pessoa sábia? É quando eu falo, não faça assim, faça desta maneira. Se a pessoa recebe, é sábio. Se me acha um imbecil, é tola. É fácil.
Já vi muitos tolos gospel, mas já conheci sábios. E ao longo dos anos eu posso dizer que os sábios fazem a diferença. E os tolos não deixam saudade. Deus só usa os sábios. Porque a sabedoria do mundo não é igual à sabedoria que Deus estabelece como sabedoria. A sabedoria de Deus é mais alta. Mas veja aqui. Paulo coloca o quê? Tenham esses em grande estima e amor por causa das suas obras. Tende paz entre vós. Mas, aí Paulo continua, exortamo-vos também, irmãos. Opa, aqui admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Sabe como isso aqui funciona? Funciona assim. O pastor exorta uma pessoa porque ele está fazendo bobagem, está em pecado. Agora, porque o pastor achou que aquilo é pecado? Não, o pastor tem que mostrar pela palavra que aquilo é pecado. Mostrou que aquilo é pecado. Aí essa pessoa sai de falar com o pastor, aí vai falar com o irmão do lado. Você viu só de novo, aquele pastor Haroldo lá, pô, o cara não vai com a minha cara. Pô, ele falou para mim, para eu fazer assim, ou para não fazer assado, porque não sei o quê, porque parará. Olha que absurdo. E aí o outro que está aqui do lado, o que faz? É verdade, viu? Realmente eu também acho isso. O que ele deveria fazer? Cara, se ele falou isso para você, você deveria ter ele em grande estima e consideração. Sabe o que você tem que fazer? Faz o que ele mandou. Porque esse cara está sendo insubordinado, está sendo rebelde, está procurando uma formação de quadrilha bando, sabe assim? Tem gente que erra sozinho, tem gente que quer formar uma turma de gente errado. E aí o espírito de rebelião que estava na cabeça de um se multiplica na horizontal. E eu já vi igrejas acabarem por causa disso. Ninguém ganhou nada. Ninguém ficou feliz. Só teve uma pessoa que ficou feliz. Satanás. Ele fez o que ele queria, acabou com a igreja. Como? Através dos crentes. Que desgraça. Se alguém te procura para falar, reclamar que algum pastor o exortou, fala para ele obedecer o que o pastor falou. É o que Paulo te exorta a fazer. Irmãos, todos nós. Ou, talvez você não entendeu bem, vai ouvir de novo. Ou, você quer que eu vá junto com você? Acho que ele foi infeliz na forma como ele falou. Vamos junto conversar e perguntar se é isso mesmo? Eu vou junto com você, mas vamos ouvir o que o pastor falou. Vamos ouvir o que o líder falou. Vamos ouvir o que Deus está falando através da autoridade. Há um princípio maior do que esse que diz, obediência traz bênção. Aleluia. Mas e se o pastor está errado? Eu conheço esse filme. Os pastores são humanos. Vou contar uma coisa para você, um segredo. Os pastores são pecadores. Os pastores erram. Os pastores andam na carne. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se um pastor pecar, andar na carne e bloquear o teu ministério, bloquear a tua vida, te prejudicar, Deus tira esse pastor da tua cabeça. Mas eu vou dizer, não tire você, esse pastor, de sobre a tua cabeça. Deixe Deus fazer. Davi era ungido por Deus para reinar, mas tinha Saul reinando. Davi pôde matar Saul pelo menos 2 vezes. E o que ele fez? É Deus que resolve, não sou eu. E o que Deus fez? Deus mesmo matou Saul. E Deus levantou Davi na posição que Davi sabia que era dele. E era dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Mais um princípio. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15. Primeira Coríntios 16, 15. Nós lemos o seguinte. Agora vos rogo, irmãos, pois sabeis que a família de Estéfanas é as primícias de Acaia, e que ele tem se dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais. Quem são os tais? A família de Estéfanas. A família dele. E não somente a esta família, mas também a todo aquele que auxilia a obra e trabalha. Eu vou dizer uma coisa para você. Não tem nada mais difícil do que ser familiar de pastor. Estou falando sério. Alguém que é rebelde na escola, na escola dominical, na EBD, qualquer um fala,
não faz isso porque Jesus não gosta. Não faz isso porque é pecado. Se for um filho de pastor, não faz isso porque teu filho é pastor, teu pai é pastor. Tadinho do menino. Ele não pode nem pecar em paz. O pecado dele não é individual, o pecado dele é pecado do pai dele. Eu não estou aqui com procuração da Esther para pregar hoje. Mas eu sei a tragédia que é na vida dos filhos de pastores, quando as pessoas não têm essa facilidade de lidar com os pecados dos filhos dos pastores. Se Deus não os levantar como pastores, não são pastores. Não têm responsabilidade como pastores. Não têm obrigações como pastores. São tão pecadores quanto as pessoas que estão à volta. Então Paulo está falando o seguinte, olha, reconheçam a família de Estéfanas como um todo. Reconheçam a família como um todo. E todos aqueles que ajudarem a esta família no ministério, sujeitai-vos a ela também. A estes também. Paulo entendia muito bem o que era ministério. Entendia muito bem o que era plantar igrejas. Entendia muito bem o que o diabo fazia na família daqueles que estavam levantados. Lucas capítulo 10, versículo 17, é o penúltimo texto que eu vou ler hoje. Lucas capítulo 10, 17. Nós vamos entender um princípio muito importante. Que se eu estou debaixo de autoridade espiritual, eu exerço autoridade espiritual. Se eu não estou debaixo de autoridade espiritual, eu vou apanhar. Alô? E apanhar literal, não é figura de linguagem não. Aqui nós vemos aquele texto clássico de Jesus enviando os 70. Lucas 10, 17. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhe Jesus, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia! Por quê? Porque quem está debaixo da autoridade de Jesus tem o nome escrito no céu. Quem não está debaixo da autoridade de Jesus não tem o nome escrito no livro do céu. Ponto. Por que eu posso falar isso? Porque Jesus disse que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. E o que significa confessar Jesus? Significa confessar, Jesus é meu Senhor. Aquele que confessa Jesus é meu Senhor, esse tem autoridade sobre demônios, esse tem o livro escrito no céu. Aquele que diz, Jesus é meu Senhor, mas não se submete às autoridades que Jesus disse que deveria se submeter, está falando, Jesus, o Senhor é meu Senhor, mas eu só te obedeço naquilo que me interessa. O que não me interessa, eu não te obedeço. Alguém que não obedece Jesus 100%, não o tem como Senhor. Não o confessa como Senhor. Não o reconhece como Senhor. E para esses, os demônios não se submetem. Aquele texto de Atos que eu gosto de falar. Os filhos de Seva, que era o sumo sacerdote da época. Os filhos de Seva decidiram expulsar um demônio de um camarada. E aí chegaram para ele, porque eles acharam bonito que tinha lá os apóstolos expulsando o demônio de tudo quanto era maneira. Chegaram para o cara endemoniado, falaram, sai dele, te esconjuro em nome de Paulo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí os demônios olharam para ele, os demônios porque eram mais de um, falaram o seguinte, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, vocês eu não conheço. E os demônios deram um pau naqueles caras. Um deles fugiu, era uma turma, um deles fugiu sem roupa. Os caras arrancaram a roupa do cara. 2 apanharam. Por quê? Não tinha autoridade para mexer no mundo espiritual. Porque os demônios sabem quem tem autoridade e quem não tem autoridade. A gente muitas vezes lida com pessoas endemoniadas, a gente lida com coisas terríveis às vezes, de ver o que o demônio consegue fazer na vida de uma pessoa. E eu tive essa revelação, estava indo para casa, a gente estava no carro, tinha sido uma experiência tremenda. E na hora eu falei, Fúvio, mas olha que maravilha. A gente fala para o demônio, sai em nome de Jesus, ele sai em nome de Jesus. Que coisa tremenda a autoridade que é no nome de Jesus. E na mesma hora, o Espírito Santo falou no meu coração, cara, isso é legal. Mas pensa o seguinte, é muito mais tremendo que o teu nome está escrito no livro da vida. E naquela hora eu falei, é verdade. Exercer autoridade no mundo espiritual não é importante.
ter acesso à vida eterna em Jesus é fundamental. É fundamental. Por último, 1 Pedro capítulo 5. Primeira Pedro capítulo 5, versículo 1, nós lemos o seguinte: aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu que sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores sobre os que foram confiados a vós, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. A imarcessível coroa de glória é uma coroa exclusiva daqueles que apacentam pessoas. Só apacentam pessoas que são apacentadas. Quem não é apacentado não tem como apacentar. A palavra de Deus nos diz que Jesus ele ensinou um princípio muito importante no livro de Mateus, capítulo 7. Jesus disse que com a mesma régua com que medirdes, vos medirão vós. Isso significa que a maneira como eu me sujeito à autoridade é a maneira que as pessoas vão se sujeitar a mim quando eu estiver exercendo autoridade. Se a sua vida é uma bagunça, nada te obedece, ninguém te obedece, nada sai como você quer, a minha pergunta para você é: como é que você se relaciona com as suas autoridades? Eu mudei de emprego 3 vezes ao longo de uns 10 anos atrás. E eu saí de um chefe homem que era uma tragédia na minha vida. E aí eu falei, saí debaixo dele e agora vai ser uma bênção. E aí eu fui parar na mão de uma mulher chefe, junto com a Fúvia, no mesmo empreendimento. E aquela mulher chefe, ela era igualzinha àquele homem chefe. E aí passou um tempo e nós conseguimos sair de debaixo daquela mulher chefe, tivemos um outro homem chefe. E aí nós descobrimos em pouco tempo que aquele homem chefe era igual aos 2 somados e multiplicados por 2. Aí antes de eu achar que havia uma grande conspiração contra mim, que todos os chefes do mundo são do inferno, eu parei para pensar que talvez eu tivesse errado e eu precisava aprender a lidar com chefes. E eu posso dizer para vocês hoje que eu tenho a sensação que eu aprendi, porque hoje na igreja meu chefe é uma bênção. Eu não achei que você ia estar aqui, eu não gosto dessa coisa de bajulação gospel, mas receba essa palavra, porque é uma bênção trabalhar debaixo da autoridade do apóstolo. E eu tenho mais 2 chefes, eu trabalho para mais 2 pessoas. E é uma bênção trabalhar para eles. É uma alegria, é um prazer. Eles me pagam, eu trabalho feliz. Não me oprimem, me abençoam. Deus mudou a minha maneira de lidar com chefes. Não mudou os meus chefes. Ele me mudou. Ele me mudou. O princípio da autoridade espiritual é um princípio irreversível. Quer você queira, quer você não queira, ele funciona. Deus nos revela as leis espirituais para que nós possamos aprender a lidar com elas, para que elas sejam um caminho de bênção na nossa vida e não de maldição. A maldição que está na tua vida, com todo respeito e amor, a culpa é sua. Porque Deus ele fala claramente na sua palavra que Ele põe diante de nós o tempo todo bênção e maldição. E Ele fala, escolhe a bênção. Só que o sistema da bênção de Deus tem um caminho. O caminho passa por obediência. Obediência à palavra dEle. Obediência às autoridades constituídas sobre a tua vida. Se você obedecer, você vai se dar bem. Se você desobedecer, você vai se dar mal. Como eu falei para vocês, lá atrás eu quebrei. E quando eu quebrei, por conta de que eu tinha a minha igreja sozinho, quebrou a minha igreja, quebrou então o meu ministério, depois de um certo tempo quebrou a minha família, quebrou as minhas finanças, quebrou a minha carreira. Todas as coisas vieram na minha cabeça. E eu era bom, eu não era ruim não. Eu posso pôr a mão no fogo por mim mesmo, eu não posso pôr a mão no fogo por ninguém.
Deus não tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando eu estou na palavra dele, o compromisso dele com a palavra me alcança. Quando eu estou em desacordo com a palavra dele, o compromisso dele não me alcança, porque ele não tem compromisso comigo se eu estou fora da palavra dele. A gente declara aquele Salmo 90, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e todos os cristãos gospel declaram isso como um mantra. Yes, é isso mesmo, vai cair do meu lado, vai cair do outro, mas eu não sou atingido, aleluia! Mas eles nunca leem o versículo anterior, ou os anteriores que falam, se eu estou debaixo do Senhor, se eu estou no esconderijo do Altíssimo, se Ele é o meu Senhor, aí porque eu estou debaixo dEle, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à direita, e eu não sou atingido. Se eu não estou debaixo dEle, se eu não estou no esconderijo do Altíssimo, cai 1000, cai 2000 e caio eu, cai todo mundo, porque eu estou fora de lugar. Aconteceram tragédias na tua vida financeira, tua carreira, tua vida familiar, teu ministério. É dia de você passar a coisa limpa e tentar entender onde entrou. Porque Deus está te dando a chance de você alinhar a sua vida. Você que é líder, você tem que alinhar a sua vida com quem te lidera e não com quem é liderado por você. A pior coisa que um líder pode fazer é perguntar sobre aquelas pessoas que ele foi constituído para exercer autoridade, perguntar para ele se tá tudo bem, você está gostando? Caminho errado. Eu vou perguntar para quem me supervisiona. Está tudo bem como eu estou fazendo? Estou indo no caminho certo? Estou na visão? Aí Deus vai me abençoar. Nós na outra semana teremos uma reunião com o apóstolo, todos os pastores e todos os ministérios, para planejar o ano que vem, para sujeitar o que vai acontecer o ano que vem, à visão que Deus confiou a ele, a pastora. Assim funciona a autoridade. Haverá uma reunião de liderança daqui a alguns dias, no mês, dia 13 de dezembro. E sabe o que acontece? Tem muitos líderes desta igreja que no dia que tem uma reunião de líderes, dizem para o seu líder, eu não posso ir porque eu tenho outro compromisso. Então ele não diz isso, mas eu digo, se tem outro compromisso, vai ser líder em outra freguesia. Porque o lugar de liderar é aqui. Se você não lidera, se você não tem compromisso com quem é líder, você vai querer que o mundo espiritual funcione na tua vida como? É tempo de organizar, é tempo de obedecer. É tempo de se sujeitar, para que todas as outras coisas da vida lhe sejam sujeitas em nome de Jesus. E o que foi interessante, e eu vou fechar com isso, foi que eu disse para vocês que eu tinha passado por um... Eu vou dizer uma coisa, essa é uma palavra difícil de pregar, porque de uma certa forma parece que eu estou legislando em causa própria. Eu posso dizer uma coisa, eu tenho a alegria de ser amigo do Arles Marques, pessoa física. Nós somos amigos, e nós fazemos coisas como amigos, já viajamos junto, comemos muito bife junto, mas, quando a gente fala de questão espiritual, ele não é o Arles, ele é o meu apóstolo, ele é pastor sobre a minha vida, e aí eu saio de ser amigo, e aí eu me coloco como alguém que está debaixo da autoridade dele. Eu podia falar isso sem ele estar aqui, acho até que é melhor eu falar isso com ele estando aqui, porque se isso for mentira, ele vai falar, Rodão, não é bem assim, mas eu sei o que eu estou falando. Tem que separar as coisas. E é interessante, voltando então àquela fala que eu disse no princípio. Eu quebrei, como eu falei para vocês, e tudo desandou na minha vida. E depois de anos da minha vida, tem pessoas que hoje olham para mim e falam, puxa, Rodolfo, você é uma benção. Glória a Deus por isso, mas eu não estou aqui fazendo cura interior, vocês vão entender onde eu quero chegar. Aí, vem o meu casamento, fala, puxa, seu casamento com a Fúvia é uma benção. Aí, olha alguma coisa do nosso ministério e fala, puxa vida, o ministério de vocês é uma benção. Além de dar glória a Deus, eu tenho que explicar o seguinte para você. É claro que havia uma unção de Deus na minha vida. É claro que Deus tratou da minha vida depois que eu quebrei. É claro que Deus me corrigiu um monte ao longo de anos e anos e anos. Mas sabe quando eu posso me tornar uma bênção? A partir do dia que eu reencontrei com Arles e com a Lilian. E eu pude dizer, vocês são autoridade sobre a minha vida. No dia que eu os reconheci como autoridade sobre a minha vida, a partir daí, eu posso ser a bênção que Deus me constituiu para ser, porque eu estou no lugar certo, alinhado corretamente, em sintonia com a palavra, em sintonia com a unção. Aí eu posso ser bênção na vida de vocês. Se eu estivesse vivendo da minha maneira, eu ia quebrar de novo.
eu não seria bênção na vida de ninguém, e o nome do Senhor Jesus não seria glorificado. Por isso, toda vez que eu for dar pau no diabo, eu vou chegar aqui e vou declarar que eu estou debaixo da autoridade deles. E dou glória a Deus por isso. E eu não quero que você fique incomodado, mas eu quero que você entenda que é uma grande bênção eu falar isso. Porque se eu falo isso, você que estiver naquela ministração, e eu vou falar para você, agora manda o diabo embora, pisa na cabeça da serpente, faz isso, faz aquilo, você estará protegido, porque nós estamos em ordem de autoridade espiritual, e Deus tem compromisso conosco, e nós somos abençoados do Senhor. Para fechar mesmo, todo pastor fala, estou terminando, né? mais 2 horas. Eu lutei com essa palavra e Deus foi confirmando ao longo dos dias. Esse final de semana foi muito confirmador ainda. Mas aí eu cheguei aqui hoje, a gente estava aqui ensaiando louvor, aí tocou o meu celular. E aí, não era nem para eu estar com o celular, que eu ia deixar os 2 no carro, ficou no bolso, não sei porquê. Aí eu olhei lá, 000, aquele monte de 0. Eu falei, ligação internacional. E aí eu saí do ensaio e fui atender. Aí era o Sandro. E o Sandro não conseguiu falar com você hoje. Você perdeu as ligações dele, mas ele pediu para eu te dizer o que ele queria te dizer. Aí eu falei, Sandro, eu não vou falar isso para ele em off, eu vou falar isso no fim da minha palavra, porque esta palavra tua é a confirmação daquilo que eu vim fazer hoje aqui. O Sandro disse que ele foi na igreja hoje de manhã nos Estados Unidos, e na igreja que ele foi nos Estados Unidos hoje, era o dia de honrar ou de reconhecer o ministério do pastor daquela igreja. Era um dia de honra, porque a palavra de Deus diz que aqueles que presidem bem são merecedores de duplicada honra por aqueles do rebanho. Então, se eu falasse isso para ele antes, seria uma coisa legal na vida dele. Mas se eu posso dizer isso aqui na frente da igreja, que o Sandro ligou para reconhecer que você é esse cara na vida dele, e ele queria dizer isso para você, porque ele ficou muito tocado com o que aconteceu hoje lá na igreja, você vai entender que essa palavra que Deus impôs para pregar 2 semanas atrás, é a mesma palavra que foi pregada hoje nos Estados Unidos de manhã, e talvez tenha outras igrejas pregando, porque é tempo de nós entendermos quem está sobre a nossa cabeça. É tempo de nós reconhecermos que aqueles que Deus coloca, eles falam da parte de Deus, e que é pesado e difícil a hora que você tem que falar não. Mas Deus abençoa quando esse não vem do Senhor. Aleluia. Então o que eu quero fazer? Eu quero convidar vocês a ficarem de pé hoje como igreja. Porque a questão é muito simples. Todo domingo a gente vem aqui para receber. E eu quero que hoje vocês possam dar e vocês possam abençoar. Eu quero fazer como a família de Estéfanas. Eu quero chamar aqui o apóstolo, a pastora, e quero chamar a Esther aqui. Porque nós vamos honrá-los com uma oração. Vocês podem subir aqui, por favor, apóstolo, pastora, aqui. Por favor, aqui. Por favor, aqui. Obediência traz bênção. Quando nós nos sujeitamos à autoridade, Deus confirma a nossa autoridade. E isso é uma bênção para todo mundo. Eu vou convidar você a fazer uma oração de reconhecê-los como autoridade sobre a sua vida e abençoá-los. Então eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Se eles não são, não levanta a tua mão, que a tua mão vai queimar. Faz um teatrinho, fica em pé. Se você quiser decidir, senta. Não tem problema nenhum, defina-se. Mas, se eles são autoridades sobre a tua vida, a partir de hoje, talvez alguns de vocês tenham que mudar a forma de lidar com eles. Existem muitos ministérios que fazem endeusamento de autoridades. Eu sou contra isso. Não é o que nós fazemos nessa igreja. Glória a Deus por isso. Nós trabalhamos de uma maneira livre aqui. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos sujeitos à autoridade e que nós não precisemos reconhecer isso publicamente diante do mundo espiritual que nos rodeia. Amém? Eu vou dirigi-los numa oração, então entenda, eu vou dirigi-los numa oração de reconhecê-los como autoridade espiritual e de sujeição espiritual à vida deles. Amém? Todo mundo está avisado? Se não é essa a tua praia, nem entra, mas se é, fale, porque no mundo espiritual isso tem poder. Estenda a sua mão para cá e diga o seguinte: Pai, nesta noite, neste momento solene, diante do Senhor, diante do mundo espiritual que nos rodeia, e diante dos meus irmãos aqui, eu levanto as minhas mãos, diante da família do apóstolo Arles, da pastora Lilian, da Esther, e eu os reconheço como autoridades estabelecidas pelo Senhor sobre este ministério, e portanto, sobre a minha vida. Pai, capacita-me a abençoá-los, honrá-los, obedecê-los como ao Senhor
Que o Senhor os unja com toda a sabedoria, toda a revelação, toda a graça, através do teu Santo Espírito, para que eles tenham autoridade, vinda do Senhor, para falar nas nossas vidas, e para que através de nós, muitos outros sejam alcançados, para que nós possamos falar com autoridade a outros, porque nós nos sujeitamos à autoridade que o Senhor constituiu sobre a vida deles. Eu peço perdão por todas as vezes que eu os desrespeitei, que eu os desonrei, que eu não ouvi as suas palavras, que eu não obedeci aos seus ensinamentos. Eu peço que o Senhor passe o sangue de Jesus todas as vezes que isso aconteceu,